Olá! No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o que fazer para se curar de um relacionamento tóxico. Como que a gente resolve uma situação como essa? E se você já gostou da ideia, não deixe de se inscrever no canal. Você está no canal Educação Emocional. Muito prazer, eu me chamo Noé e por aqui o objetivo é estar sempre trazendo temas que possam ajudá-lo a compreender melhor as suas emoções. E aliás, compreender melhor as emoções é o título do e-book gratuito que nós disponibilizamos para todo aquele que quer se conhecer melhor, aprender a dominar melhor as próprias emoções. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. É uma coisa bastante comum dizermos que o relacionamento é algo difícil para todo mundo. Convivência em qualquer ambiente, com quaisquer pessoas, é difícil. O relacionamento a dois é sempre algo difícil que exige de nós estarmos sempre melhorando a nossa capacidade de lidar com as adversidades, lidar com a opinião contrária, com os reveses, os vários momentos pelos quais vamos passando. Não tem receita, não existe relacionamento perfeito, não existe. Isso é muito coisa de filme, de série, de televisão e de novela. O caso é que é difícil conviver porque envolve disputa de espaços, envolve sempre uma tentativa que é meio que da nossa natureza contra a qual temos de lutar, que é de querer controlar, querer de alguma forma ter a posse do outro. Quando fazemos isso, existe sempre atritos. Quando a pessoa não quer controlar, deixa a outra solta, ela pode ser acusada pela outra de que não manifesta interesse, não demonstra atenção. Então realmente é difícil a gente saber como se comportar. Mas o ponto é que de onde é que vem essa toxicidade no relacionamento? Porque ele fica tóxico. É importante saber disso para a gente saber como se curar dessa coisa tóxica. O relacionamento ele fica tóxico exatamente porque quando a gente se apaixona, quando a gente convive, devido ao fato de darmos muita importância para o outro, nós temos uma tendência a ir nos despersonalizando, nos abandonando, nos anulando em prol dessa entrega pelo outro. É como se o outro fosse alguém sem o qual nós não pudéssemos mais viver. E nós de alguma maneira viciamos nisso. Por isso que talvez a relação com a palavra tóxico tem muito a ver. Nós viciamos na pessoa. Criamos dependência de aspectos emocionais dela em relação a nós. Do olhar dela sobre nós, da atenção dela sobre nós. Só que isso tem um preço, que é a despersonalização, é o autoabandono, é a autoagressão. E isso, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, tudo bem, mas em algum momento pode começar a perturbar, porque chega um momento que você não mais identifica que tem uma vida própria, que tem os seus anseios respeitados, o seu espaço, porque exatamente você se intoxicou do outro em você, devido a essa tendência que nós temos no relacionamento de buscarmos a atenção do outro para satisfazer as nossas necessidades emocionais que deveriam, do começo ao fim da vida, é óbvio que isso é raro alguém fazer isso, mas nós deveríamos atender. O que eu falo de necessidade emocional? A necessidade de atenção, por exemplo, em níveis mais doentios, essa necessidade ela é algo que nós fantasiamos. Uma criança tem a necessidade afetiva que a natureza colocou, Deus colocou, para que a mãe, o pai estejam próximos para atender, alimentando, tratando as suas necessidades. Adultos não têm essa carência afetiva louca, não tem esse tipo de coisa. Isso é algo que nós caímos em armadilha devido à maneira como nos entregamos no relacionamento e depois pagamos o preço disso. Porque veja, quem que tem que dar atenção para nós? Nós mesmos. O que é dar atenção para a gente? É prestar atenção no que temos vontade, na vida que queremos viver, nos nossos objetivos, nas coisas que queremos fazer. Nós temos de prestar atenção nisso, prestar atenção em nós. Mas nós temos também uma tendência de colocar a nossa vida
para prestar atenção fora de nós. E ao fazer isso, criamos uma carência. Carência de quê? A carência sempre é a carência de nós com a gente, e não a carência do outro com a gente. Então, e aí vamos buscar, como nos abandonamos para prestar muita atenção no outro com quem vivemos, nós passamos a criar uma dependência. E é uma dependência viciosa, e a palavra tóxica tem tudo a ver, porque a atenção do outro sobre a gente, ela não resolve o nosso problema. Primeiro, porque não vamos ter o outro o tempo todo perto. Segundo, porque não é saudável. A atenção saudável, natural e boa é a nossa com a gente. O que nós temos com as pessoas, com a pessoa com quem nos relacionamos, deveria ser, são trocas afetivas compartilhadas de ganha-ganha, mas é uma coisa mais de curtição e não de dependência. E ao criar essa dependência, fica uma dependência realmente como uma droga, um tóxico, e vamos intoxicando a nossa vida. Então aqui chegamos a um ponto alto aqui do vídeo, que é exatamente responder a pergunta: como é que a gente se cura disso? Primeiro a gente compreendeu o processo que nos levou a isso. Agora é o momento de fazer o caminho contrário. Eu sempre digo, até no curso Como Ter um Relacionamento Melhor com a Sua Companhia, se interessar você, eu vou deixar a videoaula, o link aqui embaixo para você conhecer, mas eu sempre digo que antes de qualquer coisa, um curso ou uma aprendizagem para a gente melhorar o relacionamento tem que focar a nossa melhoria com a gente, o nosso relacionamento com a gente, porque os relacionamentos podem durar ou não, mas o que fica é o importante. Nós precisamos sair inteiros ou permanecer inteiros no relacionamento, e não sairmos destruídos ou permanecermos destruídos. Isso é o que conta, e as pessoas às vezes não prestam atenção. Aliás, como tudo na vida, as pessoas querem saber como estar em certo lugar, em certas profissões, em certos relacionamentos, ao invés de ela focar em si própria. Então você recebe uma série de dicas para ir a uma coisa, e você está sempre fragilizado no seu relacionamento com você. Então a primeira dica então é essa. Bom, para a gente eliminar essas toxinas do relacionamento, vamos precisar fazer o caminho de volta, que é sair dessa entrega para o outro e passar a nos entregarmos para a gente. E eu sempre dou dica aqui, que a pessoa crie uma lista com uma série de coisas que são importantes para ela e passe a ir buscar isso. Hobbies, cursos, viagens, mudança de trabalho. Crie uma lista com isso e comece a se dedicar, se preparando para realizar cada uma das coisas, das pequenas às maiores. Ao fazer isso, você manda mensagem para sua mente de que está dando importância para você mesmo. Isso é uma maneira de você ir recuperando o autorrespeito, o seu alto valor. E aí você sai da loucura do outro e volta para você. Veja que o caminho aqui não é brigar para mudar o outro, porque o outro não vai mudar, é o jeito dele, né? O outro, a outra. O caminho é você recuperar você. E aliás, quando a pessoa começa a viver melhor, a estar melhor, ela acaba produzindo, a partir dos olhos do outro, um olhar de que, opa, o outro está cuidando dele, olha, o outro tem valor. Isso tende a fazer o outro, se tiver de dar mais valor a você, passar a valorizar agora. E note que primeiro você fez isso por você. Primeiro a gente se dá valor e depois o outro acaba nos reconhecendo assim. Não é que a gente está fazendo isso pensando que o outro vai nos dar valor, mas estou dizendo que é um mecanismo engraçado da vida. Quando você se anula muito para se entregar pelo outro, como você se abandonou e deixou de se dar valor, isso é também interpretado pelo outro como, quer dizer, você não tem valor. E não sem razão, às vezes a gente fala, mas como a pessoa fez tudo pelo outro e o outro ainda abandonou e foi embora. Na realidade, fez o caminho contrário. Talvez a gente, é claro que a gente faz porque quer acertar, mas faz e acaba. Esse é o momento de perceber que é o contrário. O caminho de se dar valor gera a partir do outro uma percepção de valor. Para se curar do relacionamento tóxico, é importante mudar comportamentos que levaram a essa dependência, a esse vício do outro, que intoxicou a vida da gente, no sentido que a gente se abandonou, já nem se reconhece mais. Essa dica de criar lista é fundamental, porque ela vai
criar uma conexão de você com você. E esse é o começo para uma transformação pessoal que vai melhorar o seu relacionamento com a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Se você gostou aí da ideia e não se inscreveu no canal, não deixe de fazê-lo agora. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.